Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai começar então um novo tema. A gente vai falar agora sobre termoquímica. Então serão duas aulas que a gente vai ter sobre termoquímica. Aqui na aula 1 a gente vai entender um pouco mais sobre os fundamentos, sobre como identificar esse calor, essa entalpia, entender os conceitos. E aí na aula que vem a gente vai ver um pouco mais sobre a aplicação da termoquímica, sobre fazer conta em si. Tá bom? Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre conceitos, para depois a gente poder entender sobre conta, sobre os cálculos. Beleza? Então, antes de tudo, antes da gente começar a falar de calor e tal, quando a gente fala de termoquímica, a gente pode dividir então que aqui, deixa eu pegar a nossa caneta, que o termo vem de temperatura, né, de calor, dessa energia que a gente tem, e química, química. Então significa que a gente vai entender sobre a química a partir do ponto de vista do calor, da energia, certo? Então, tendo isso em mente, a gente já começa a lembrar um pouquinho de alguns conceitos que a gente teve no passado, beleza? Então, primeiro de tudo, o que é calor? Então, quando a gente pensa em calor, como hoje está um dia muito quente, a gente começa a pensar, putz, nossa, o que é esse calor, gente? Então, quando a gente tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui uma bola de chumbo, de aço, de ferro, o que vocês quiserem aqui. E aí, a gente começou a esquentar. Então, aqui, imagina que a gente colocou desse lado da bola, né? Um, sei lá, um ferro de passar roupa, aqui, bem aqui. E ele começou, ó, a esquentar essa bola. Então, ela começou a ficar quente, 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 quente. Nossa, gente, olha, muito desenhista, né, gente? Começou a ficar quente, 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 quente. E o que aconteceu? Desse lado, a temperatura está menor. O que acontece? Qual que é a nossa intuição diz? Que a partir do momento que começa a aquecer um lado, né, de um objeto, de alguma coisa, eu sei que vai haver um fluxo de calor. Então, quem está quente vai para quem está frio. E isso a gente, né, já é esperado. Afinal, quando a gente pega um ferro de passar roupa e acabou de lá de passar roupa e bota a mãozona lá nele, todo aquele calor que está no ferro de passar roupa vai ser transferido para minha mão. Por quê? Porque o ferro está mais quente que a minha mão, então aquele calor transfere para mim. Então a gente já tem dentro de nós esse conceito de calor. Então, no fim, o calor ele significa, em termos práticos, transferência de energia entre dois corpos ou dois extremos de um mesmo corpo. Sempre vai do local mais quente para o mais frio. Então, o calor significa que as minhas moléculas elas começam a se movimentar muito rápido. Quanto mais energia eu dou para elas, quanto maior o calor que elas têm. E aí, no momento que elas estão se movimentando, se um lado, se uma zona, como se aqui tivesse, aqui desse lado então, tem uma movimentação rápida de moléculas, o que acontece? Elas começam a migrar essa movimentação para quem está mais frio. Então, para quem está com uma temperatura mais baixa. Fazendo com que, então, esse calor tenha um fluxo do quente para o frio. Beleza? Então, aqui a gente tem um GIF. Opa, que eu perdi meu mouse. Então, aqui a gente tem um GIF, ó. Então, desse lado é como se eu tivesse a parte da esfera que está quente e desse lado a parte da esfera que está fria. Aqui a gente vê então que aqui, a parte quente, perdão, ela começa a movimentar rápido. Então é como se eu tivesse uma molécula ligada na outra se movimentando bem rápido. Quando a gente vai aqui para a parte mais fria, a gente vai ter uma molécula ligada na outra se movimentando um pouco mais lentamente. Então o fluxo, em termos práticos, seria da esquerda para a direita, certo? O fluxo de calor. Tá bom? Só para a gente entender então o que significa calor. É a transferência de energia entre dois corpos. Isso vai acontecer quando a gente estiver falando de reações químicas, quando a gente estiver falando de mudança de estado físico, mas mais para frente a gente vai chegar nisso, tá bom? Beleza. Então, quando a gente está falando de processos químicos, de reação química, enfim, de reações no geral, a gente tem dois tipos de processo. Os processos que liberam calor quando acontecem, os processos que absorvem calor quando acontecem. Então, quando a gente está falando de processo químico ou de um processo físico, de uma mudança de estado, como que vai funcionar? Primeiro de tudo, vamos pensar numa fogueira. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação de combustão. Então, eu vou ter uma matéria orgânica, oxigênio, eu esquento isso, vai formar CO2 e água, certo? E esse CO2 e água vão liberar calor. Então, a minha equação química vai ser
matéria orgânica mais... até me fugi. Matéria orgânica mais oxigênio, dando CO2, água e energia. Isso é um processo químico que libera calor. Ele é chamado de um processo químico exotérmico. Ou seja, eu liberei calor no momento que eu fiz essa reação. Da mesma forma, quando a gente está com dor, a gente faz essa bolsa de água quente. Então, o que a gente faz? A gente pega água quente, coloca dentro da bolsa, fecha ela, né? E coloca, sei lá, na perna, nas costas, no pescoço, quando você está com dor. E esse calor começa a ser transferido. Então, eu tenho uma transferência de calor do quente para o frio. Então, da bolsa térmica para o meu corpo. Isso é um processo exotérmico. Eu liberei calor durante esse processo. Por outro lado, quando eu vou falar de absorção de calor, eu começo a pensar então sobre a mesma coisa, ó, a bolsa de água fria. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu faço uma água fria, eu coloco água fria dentro da bolsa térmica e coloco no meu machucado, enfim, no que eu quiser. E vai acontecer que essa bolsa de água fria vai absorver o calor do ambiente, porque ela está mais fria que o meu corpo, por exemplo. Então, na hora que eu colocar no meu joelho, na minha perna, no meu pescoço, o meu corpo vai ceder calor para essa água. Então, a água que estava fria vai começar a esquentar. Então, a transferência de calor. A mesma coisa aqui quando a gente está falando do gelo, né? Então, o gelo, ele é a água sólida. Se você colocar um cubo de gelo e colocar ele em cima da pia, ele vai começar a virar líquido, porque ele começou a absorver calor do ambiente ao redor dele, que não está a 0 graus Celsius, a menos que seja a 0 graus Celsius, né, gente? Aí ele não vai derreter. Mas se ele tiver mais do que 0 graus Celsius, ele vai pegar essa energia, absorver para ele e transformar de líquido, de sólido em líquido. E esse tipo de processo chama processo endotérmico. Então, exotérmico ou exotérmico são processos que liberam calor. E endotérmicos são processos que absorvem calor. Belezinha? E aí a gente fala, beleza, tá, mas o que é esse calor, gente? Como é que eu meço o calor? E esse calor é medido com uma coisa que a gente já ouviu muito, que chama caloria. Então, caloria é de calor. E o que significa caloria? Então, quando a gente fala uma caloria, significa quanto... Uma caloria ela foi definida como o quanto eu preciso de energia, de calor, para pegar 1 grama de água e subir 1 grau Celsius essa temperatura. Ou seja, quanto que eu preciso pegar? Se eu pegar 1 grama de água, vou pegar 1 grama de água no potinho. Quanto de calor, quanto de energia eu preciso dar para que essa água, se ela estivesse lá em 25 graus Celsius, quanto eu preciso dar de calor, fornecer de calor, para que ela suba de 25 para 26 graus Celsius. Essa definição de caloria, tá bom? A gente também usa em alguns momentos, ao invés de falar caloria, pode falar joule. Então, na entalpia, mais para frente, a gente vai falar sobre quilojoule ou caloria. Tá? Geralmente a gente fala sobre quilojoule e caloria a gente fala muito quando a gente compra um chocolate e vai lá ler tantas calorias, tantas quilocalorias por grama de chocolate. Certo? Já vou mostrar para vocês o que significa caloria. Já vou dar um negócio aqui pra gente poder pensar, tá bom? Se a gente precisar fazer algum tipo de modificação de joule para caloria ou de caloria para joule, lembrando que a gente faz uma regra de 3, onde 1 joule vale 4,18 calorias, beleza? Isso a gente pode fazer uma regra de 3 quando chegar nos exercícios, tá bom? Só dando uma luz aqui para vocês, beleza? Então agora a gente chegou, depois de falar um pouco sobre calor, sobre esses processos endo e exotérmicos, vamos falar sobre entalpia. Então, primeiro de tudo, vamos imaginar a molécula da água, tá bom? Uma molécula mais que a gente já está familiarizado. Então, a gente tem o quê? Um oxigênio e 2 hidrogênios. Beleza? Nada demais. E aqui entre eles, a gente tem o que a gente chama de ligação química. Então, a gente tem a ligação OH e OH. Essas ligações químicas, elas não formam do nada. Elas precisam de energia para que o oxigênio se ligue com o hidrogênio e formem OH2O. Essas energias em si, elas têm essas ligações em si, elas têm uma energia que estão ligadas entre si. Então, no momento que eu quiser romper essas ligações, eu vou liberar a energia que está sendo usada para mantê-las juntas. Certo? Então, imagina, é como se eu tivesse entrelaçado um oxigênio num hidrogênio, e no momento que eu quebrar esse laço, eu perco a energia que eu estava juntando ali dentro. Tudo bem?
Então, a entalpia, ela é a quantidade de energia que é liberada em calor, ou seja, em quilocaloria ou em joule, se eu pegar uma ligação química e quebrar. Exatamente essa é a definição de entalpia. Então, se eu pegar aqui um OH de cada molécula, de cada ligação, então um O e um H, e um O e um H, eu vou ter uma entalpia relacionada à água. Então, a água vai ter um valor X de entalpia, e você vê que esse valor X de entalpia equivale a duas ligações OH, né? Porque eu tenho uma ligação do oxigênio com um hidrogênio e desse mesmo oxigênio com outro hidrogênio. Beleza. Se eu quebrar essa ligação, eu vou liberar uma quantidade de energia. E essa energia liberada vai ser a entalpia da minha molécula. Certo? Isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente. E aí eu falo pra vocês, então, o que é essa quilocaloria aí que a gente vê quando a gente come chocolate? É exatamente isso. Então, quando eu como um chocolate, meu corpo ele vai metabolizar aquela molécula de chocolate, o açúcar, o cacau, aquela bolacha, enfim, todos os ingredientes que tem no chocolate. E quando eu começo a metabolizar, eu começo a quebrar ligações do chocolate, o que me libera energia e meu corpo absorve essa energia. Então, isso significa caloria. É quando eu quebro pedaços da molécula, né? Quebro ligações da minha molécula, libera energia e meu corpo absorve. Certo? Por isso que ele estoca essa energia, ele começa a absorver e estocar. E o chocolate em específico, ele tem muita energia. Ele é um carboidrato, o carboidrato contém muita energia. Então, esses são os pontos, certo, da entalpia que a gente vai tendo das ligações químicas dentro da nossa molécula. Belezinha? Até aqui tá tranquilo? Então vamos seguindo, gente. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no grupo, podem mandar no WhatsApp, não tem problema algum. A gente tá aqui disponível, eu tô aqui disponível para vocês. Então agora vamos pensar sobre as dois tipos de exotérmicas e endotérmicas. Então, se a minha reação for exotérmica, a energia das ligações são expelidas. Certo? Então vamos cá. Vamos voltar. Então, se meu processo é exotérmico, então eu pego a energia que eu tenho dentro da minha molécula e solto, que são os processos de queima. Né? Então, vamos sempre lembrar, o processo de queima é um processo mais clássico que a gente pode lembrar. Então, pegou fogo numa coisa, é uma reação exotérmica ou exotérmica. Ou seja, a energia das ligações que eu tinha antes. Aqui, nossa, gente do céu, tudo torto. Opa! Peraí. Deixa eu pegar aqui um marca-texto que fica bem mais fácil. Então, a energia das ligações são expelidas, gente, ó. Então, tem uma ligação aqui que a energia vai ser expelida. O que isso significa? Que a energia que eu tinha dentro da minha molécula vai ser soltada, vai ir embora, vai ir para fora do ambiente. E esse ambiente começa a esquentar. Então, a entalpia, que significa o calor que eu tenho dentro da minha ligação química, diminui. Por quê? Porque lembra que o calor, a energia, as coisas no nosso dia a dia, elas não se perdem, elas são transformadas. Então, imagina que antes eu tinha uma ligação química forte aqui, fiz a reação química, enfim, e ela foi quebrada e transformei em outra ligação que tem um calor menor, que tem uma entalpia menor. Então, eu preciso que a entalpia que eu perdi seja jogada para o ambiente, ou seja, o ambiente comece a esquentar. É exatamente isso que acontece com uma fogueira. Então, eu vou pegar a matéria orgânica e o O2, na hora que eu juntar os dois e pegar fogo, a energia que tinha de ligação entre OO, do oxigênio, e das matérias orgânicas aqui, sei lá, do gás metano, por exemplo, quando eu juntar as duas e fizer uma reação química entre elas e formar CO2 e água, o CO2 e a água vão ter ligações químicas entre suas moléculas de menor energia do que nos reagentes. E essa diferença de energia entre reagente e produto vai ser jogado para o ambiente, por isso que o ambiente esquenta. Então, quando a minha entalpia diminui, o meu ambiente esquenta. Como é que eu sei que a minha entalpia diminui? Então, eu pego aqui, ó, entalpia inicial e minha entalpia final. Se a minha entalpia final é menor e a minha entalpia inicial é maior, o meu ΔH, ou seja, final menos inicial, vai ser negativo. Se eu tenho menos do que quando eu comecei, é negativo. Ela é exotérmica.
Por outro lado, se eu tiver ao contrário, se eu tiver uma reação que for endotérmica e a energia das ligações forem aumentadas, ó, vamos até grifar isso daqui. O ambiente esfria. Então, se a gente tiver por exemplo, se eu estou resfriando resfriando não, perdão. Se eu estou pegando água líquida e transformando em água sólida, então se eu estou fazendo gelo, eu preciso que a energia que tem no ambiente venha para a água líquida e transforme isso em gelo. Então ela vai pegar a energia que está fora, absorver e esfriar. Por isso que o ambiente esfria. Ou seja, é o contrário da reação exotérmica. Se eu tenho uma reação endotérmica, a minha entalpia final vai ser maior do que a entalpia inicial. Opa, a gente perdi até o negócio aqui. Se a minha entalpia inicial vai ser menor do que minha entalpia final. Ou seja, eu tenho mais energia nos produtos do que nos reagentes. Então, a ligação entre os produtos é mais forte, ela tem mais calor, ela tem mais entalpia do que os reagentes tinham. Tudo bem? Só pra gente solidificar mais e mais. Pra gente nunca lembrar exotérmico e endotérmico. Perdão, nunca esquecer de endotérmico e exotérmico. Agora, quando a gente tá falando a entalpia em si, o valor de entalpia, ele não é tão utilizado. É utilizado muito mais a variação de entalpia de um processo. Então, é dessa forma que a gente vê esse ΔH, ou seja, a entalpia final menos a entalpia inicial é a diferença que a gente vai ter entre como entrou e como saiu o meu processo químico, né? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Aqui. Como entrou e como saiu o meu processo químico, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho um processo exotérmico, então significa que o meu HF, então a minha entalpia final, é menor que a minha entalpia inicial. Então a minha entalpia inicial, perdão, a minha entalpia final, eu liberei calor pro meio ambiente, pro sistema, enfim, para fora. Enquanto a minha entalpia inicial tinha mais entalpia do que a final tem, certo? Ou seja, o meu ΔH é positivo. Perdão, é negativo. Nossa, gente. Eu saio energia para o sistema. O meu sistema final tem menos energia que o meu sistema inicial. Quando eu olho para o outro lado, um processo endotérmico, eu entro energia no sistema. Então, minha entalpia final, eu recebi absorção de calor. E minha entalpia inicial, eu antes não tinha absorvido calor. Então, final, que tem mais, menos inicial, que tem menos, é um sinal positivo. Processos endotérmicos têm ΔH positivo. Entra energia no sistema. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente vai pegar muito mais a prática fazendo exercício. Tá bom, gente? É só pra gente ir falando e batendo mais nessa tecla para não esquecer. Então, quando a gente está falando também da entalpia, como eu estava dizendo, sobre transformar líquido em sólido, sólido em líquido, isso requer um calor, requer uma entalpia de transformação, de mudança de fase entre sólido, aqui, ó, entre sólido e líquido, ou entre líquido e sólido, tá bom? Se eu pego uma água líquida e transformo em água sólida, o que acontece? Eu tenho um processo exotérmico, ok? O contrário significa, se eu pego água sólida e transformo em água líquida, eu tenho um ΔH positivo, eu tenho um processo endotérmico. Então, se a gente retornar aqui, um processo endotérmico entra energia no sistema. Endotérmico entra energia, ou seja, a gente faz com que o sistema em volta fique mais frio. Exatamente o que acontece aqui, ó. O sistema em volta fica mais frio. Por isso que a gente joga gelo na água, porque daí a água fica mais fria, né? Quando a gente fala, nossa, eu quero uma água gelada, você pega a água da torneira, coloca o gelo, ela esfria, porque o processo de transformação de sólido para líquido absorve energia. Pelo contrário, quando a gente tem um processo de líquido para sólido, ela solta energia, né? Ou seja, aqui, ó, opa, de líquido para sólido, eu tenho um processo exotérmico, ó.
de líquido para sólido, eu tenho um processo exotérmico. Então, eu saio energia, eu libero energia para o sistema, ok? Então, é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Se eu tenho aqui água líquida e água sólida tem uma menor entropia do que a água líquida. Então, minha solidificação, eu tenho um ΔH negativo, um processo exotérmico, como a gente viu aqui. E agora, se eu tenho uma fusão, ou seja, do sólido para o líquido, eu tenho uma absorção dessa entropia. Eu tenho uma entropia positiva. Entropias positivas são processos endotérmicos. Ok? E por fim, para a gente fechar e entender esses pontos, eu só trouxe aqui para vocês duas reações químicas. Ou seja, uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Né? Ou seja, se eu tenho aqui H2 mais O2, formando H2O, eu tenho ó, H2 mais meio mol de O2, formando H2O. E um calor. Eu liberei calor. Então, as ligações H2 se quebraram, as ligações O2 se quebraram e se rearranjaram para virar H2O. Nesse rearranjo, sobrou energia, que foi liberada para o meio ambiente. Reação exotérmica. Por outro lado, se eu tiver esse óxido de mercúrio, mais um calor em específico, então é óxido de mercúrio sólido, mais um calor específico, então se ele absorver calor do meio ambiente, ele vai se transformar em mercúrio líquido mais meio mol de O2. Ou seja, se eu esquentar, se eu fornecer calor para esse HO, ele se quebra formando Hg e O2, num processo endotérmico. Beleza? Então, gente, termina aqui hoje essa aula. Foi uma aula de conceitos para a gente poder abordar certinho essas coisas, conceitos gerais. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem perguntar. A lista de exercício também vai estar agora no Moodle. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, sem medo, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e bons estudos.